Muito bem, queremos começar esta série de estudos sobre este livro tão especial, sobre o livro de Provérbios. Quantos ensinos, quanta coisa tão linda Deus tem para nós. Bem no comecinho do nosso programa, queremos apresentar para você mais uma bênção do Ministério Gedeões 24 Horas. Queremos trazer para você uma série de programas. Já foram apresentados aqui na Rede Super, mas você pode tê-los em sua casa e rever um pouquinho de Israel. É isso mesmo, Conhecendo Israel. Esta série de 39 programas que foram gravados ali em Israel, junto com a pastora Suzy. Estivemos ali durante 7 dias e gravamos 39 programas. Você vai poder matar a saudade um pouquinho da pastora Suzy e vai poder ver e relembrar esses lugares tão especiais. Lugares onde recebemos a palavra, a instrução e aprendemos em cada lugar ali da Terra Santa. À sua disposição no nosso site. Você pode acessar e fazer a sua encomenda. Gedeões24h.com. Bem, agora nós vamos abrir a Palavra de Deus e nós vamos estudar o que nos diz o livro de Provérbios. Primeira coisa que vamos ver, Provérbios. Às vezes pensamos que provérbios são máximas, são frases de meditação, de reflexão. Sim, mas provérbios é principalmente comparações. Comparações. Todo o livro traz as comparações entre o justo e o injusto, o santo e o profano ou o ímpio, entre o sábio e o tolo, simplesmente nos mostrando o caminho, as escolhas da vida, aquilo que nós devemos escolher. O livro de Provérbios nos mostra, se você escolher o bem, você vai por este caminho e você vai chegar a tal lugar. Se você escolher o mal, você está indo por este caminho e você vai ter tais consequências lá no final. Então, Provérbios nos traz exatamente estas comparações. A escolha é sua. A escolha é nossa. Nós temos a vida que escolhemos. Nós vivemos aquilo que é o fruto das nossas escolhas. E vamos ver a importância do temor do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade. Vamos dar uma paradinha aqui nestes versículos. Provérbios de Salomão. Quem foi Salomão? Ele mesmo diz, filho de Davi, rei de Israel. Shalom. Seu nome significa homem de paz, o amado do Senhor. Seu nome nos traz o entendimento de paz, de amor e de bênção de Deus sobre a sua vida. Salomão foi o filho de Davi, que foi ungido rei de Israel depois dele. Saul reinou 40 anos, Davi reinou durante 40 anos e Salomão também reinou durante 40 anos em Israel. E Salomão buscou de Deus sabedoria. Certa noite, aliás, certo dia, ele buscou do Senhor, buscou ter um encontro com Deus, buscou conhecer mais o Senhor, buscou se aproximar do Deus de seu pai. E ele ofereceu, diz a palavra, 1000 sacrifícios, 1000 novilhos. 1000 pode ser um número grande, alguma coisa muito alta, ou realmente 1000 contadinhos, 1, 2, 3, 999, 1000 holocaustos. Ele queria Deus e o Senhor veio. Quando nós queremos Deus, Deus vem ao nosso encontro. E naquela noite, Salomão teve um sonho. Ele sonhou que o Senhor apareceu para ele e o Senhor lhe disse, pede-me o que quiseres e eu te darei. Você já imaginou o que você pediria se Deus, o próprio Deus, lhe dissesse? Nós vemos aí histórias de gênio da lâmpada, faz um pedido, mas o nosso Deus
é o Todo-Poderoso Senhor. É aquele que pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. E quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós o desejamos, quando nós o queremos, Ele nos diz: o que você quer? Eu posso te dar. Estou pronto a te dar. E Salomão pediu então sabedoria. E Deus lhe disse: muito bom o seu pedido, Salomão. Você podia ter pedido longevidade. Você podia ter pedido a vida dos seus inimigos. Você podia ter pedido riquezas e honra. Mas, como você não pediu estas coisas, mas você pediu sabedoria, junto com a sabedoria, em um só pacote você receberá longevidade, riquezas e honra, e receberá também a destruição ou o afastamento de teus inimigos. E Salomão, então, ele se torna o homem mais sábio que já teve sobre a terra. Só que Salomão é a sabedoria que ele tem, ele busca, ele estuda, ele vai dentro da filosofia, ele vai dentro da biologia, ele vai dentro da zoologia, ele vai dentro da antropologia, ele vai dentro de todos os estudos possíveis da sua época. E ele consegue reter, ele consegue absorver estes conhecimentos em grande sabedoria. Mas mais tarde na vida de Salomão, nós vamos ver que ele foi sábio como homem, mas tão sábio, tão sábio, tão sábio, que ele até desprezou os princípios da palavra de Deus. É um risco que hoje muitos correm. Há muitos jovens que têm a palavra de Deus e a recebem, mas depois vão para a faculdade, vão estudar filosofia, ciência da religião e vão estudar outras coisas e começam a questionar a palavra de Deus. Deus havia dito para o seu povo que o rei de Israel não deveria ter muitas mulheres, nem muita prata ou ouro, nem comprar cavalos no Egito, mas ele deveria ter uma cópia da lei e estudá-la, estudar a palavra de Deus todos os dias. Salomão analisou o que Deus disse e achou que estava obsoleto, achou que estava ultrapassado, e ele teve muitas mulheres. Diz a Bíblia que ele teve 1000 mulheres. Não mulheres por causa de casamento ou de sexo, mas Salomão teve esse tanto de mulheres por alianças internacionais. Era necessário casamento para firmar aliança com uma nação. E ele teve mulheres hetéias, edomitas, moabitas, amonitas, fenícias, egípcias, mulheres de todas as nações firmando alianças. Ele teve muito prata e ouro para firmar o seu governo. Ele pensou: eu preciso de muita prata e ouro. E cavalos ele comprava do Egito, porque ali em Israel era por onde passavam as caravanas, indo para a Mesopotâmia, indo para a Europa, a Ásia. E então ele comprava esses cavalos e os revendia, comércio exterior. E ele pensou: a lei está obsoleta, e deixou Deus de lado. Às vezes, pessoas jovens correm esse risco. Quem sabe você está na faculdade e achando que tudo que os professores falam é mais importante, é mais sábio do que o que a Bíblia diz. Não é verdade. Salomão, a duras penas, teve de entender isto. Ele teve de compreender que, ao deixar Deus, ao deixar o Senhor, ele cavou para si mesmo ruína, trouxe inimigos para a vida dele, as mulheres com as quais ele se casou, entrou em aliança, perverteram o seu coração e ele teve de trazer os deuses, aqueles ídolos, aquela cultura pagã terrível, mesclada com tantos pecados, para o seu próprio país, para Jerusalém, a cidade do Senhor. E Salomão, então, ele tem um período tão triste na vida dele, no final da sua vida, por ter deixado Deus. Bem, mas ele nos traz no livro de Provérbios as escolhas. Podemos olhar a sua própria vida e fazer a nossa própria escolha. Diz aqui que os provérbios que foram escritos são para aprender a sabedoria e o ensino. É tão bom quando alguém te fala: olha, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, 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 isso.
Por este é assim, 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 e você poder escolher. É tão bom quando alguém já passou por um caminho, fez um curso, você entrou na faculdade agora e alguém te diz, olha, cuidado com aquele professor, estude bastante essa matéria porque as provas dele são assim, assim, assim. Então você se prepara. Quando alguém te diz, olha, cuidado por esse caminho, esta rua é escura, é perigosa, não vá à noite. Quando alguém nos alerta a respeito de algo que nós não conhecemos, nós já vamos preparados e podemos evitar tantas consequências ruins. Por isso ele diz que os provérbios que estão aqui registrados nas Escrituras são para aprendermos a sabedoria. Sabedoria é diferente da inteligência. Inteligência é uma capacidade que a pessoa tem, mas a sabedoria, mesmo quem não tem tanta capacidade intelectual, pode ter sabedoria. A sabedoria é a arte de colocar em prática os conhecimentos recebidos. A sabedoria. Tem pessoas que têm muita inteligência, têm um QI e aprendem, mas não são bons profissionais. Com as mãos, ao exercer uma profissão, eles podem ser bons para ensinar, mas não bons para exercerem aquela profissão. A sabedoria é algo que Deus dá. E as Escrituras nos mostram o que seja a verdadeira sabedoria. E vamos ver aqui no versículo 7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, conhecer Deus, levar Deus a sério na nossa vida. Os provérbios também, ele diz que são para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, para que nós possamos saber como comportar, como ser. Por exemplo, há poucos dias estávamos conversando no nosso curso de missões transculturais a respeito das culturas diferentes em cada país, que nós precisamos respeitar, que nós precisamos de saber para nos portar de uma maneira digna naquela cultura. Por exemplo, nós brasileiros gostamos muito do self-service. A nossa mesa é self-service. Ali estão as travessas com os alimentos quentinhos de um almoço e cada um serve. Nós oramos, cada um serve o seu próprio prato e começa a comer. Isso é normal. Mas para os nossos irmãos latinos que receberam uma cultura espanhola e para os nossos irmãos também da Europa, eles gostam do prato já servido. Então, se você vai almoçar, eles fazem o seu prato. E você não pode pegar o seu prato e começar a comer. Você vai esperar todos serem servidos para depois você comer junto com eles. Isso é educado, isso é a cultura deles. Para eles, a nossa cultura de cada um fazer seu prato é uma falta de educação, o dono da casa não fazer o prato da visita. É cultura. Então, para a gente saber como se portar, devemos ouvir, devemos prestar atenção e cumprir. Então, a sabedoria é isto, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade. Sabemos que a real felicidade vem para qualquer pessoa do mundo, de qualquer cultura, quando ela vive em justiça. Justiça. Quando ela sabe viver reconhecendo o outro, valorizando o outro, ajudando o outro de uma maneira justa, de uma maneira sábia. Quando há o juízo, quando há equidade. Equidade é o contrário de iniquidade. Iniquidade é a falta da equidade, a falta do equilíbrio, da sabedoria, da ética para se viver. E o livro de Provérbios vem nos trazer exatamente isso. Ele diz, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para dar aos simples prudência. Prudência. A pessoa simples, ela não conhece o caminho, ela não sabe os perigos, ela veio da roça, ela chegou na cidade e ela não sabe como atravessar a rua, ela não sabe olhar
o semáforo, ela não sabe a hora que ela pode atravessar. Então, para que o simples possa adquirir sabedoria, prudência, ele vai prestar atenção, ele vai aprender para saber se portar, para agir com prudência. E para os jovens, conhecimento e bom siso. O jovem está numa fase que ele está entrando na vida adulta. Ele vai ter seu lar, a sua família, a sua profissão, ele vai ter a sua vida e é necessário bom siso ou bom senso. O bom senso vai nos guiar nas decisões da vida, na escolha da esposa, na escolha da profissão, na escolha dos jovens. Como é importante ter este bom senso. Bom senso para vestir, bom senso para falar, bom senso para escolher os amigos, bom senso para viver. E a sabedoria, ou a palavra de Deus, ou provérbios nos trazem este entendimento. O próximo versículo nos diz: ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ouça o sábio e cresça em prudência. A pessoa que é sábia, ela tem prazer em aprender. E nunca sabemos tudo. Nunca sabemos mais do que qualquer outra pessoa. Porque você pode pegar uma pessoa simples, que nunca foi à escola, nunca foi à faculdade, e colocá-la junto de uma outra pessoa que tem um curso superior, que tem mestrado, doutorado. Ele pode ter mestrado, doutorado numa matéria, numa área específica, mas aquele outro iletrado que talvez trabalha com a enxada. Ele conhece o tempo, ele sabe o que plantar, como colher, coisas que às vezes o outro que fez faculdade não sabe. Nós estamos sempre aprendendo. Devemos ter esta humildade de reconhecer que todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar. A humildade faz parte desta sabedoria, a humildade. Compreender que estamos todos aprendendo e temos o que aprender. E o versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Será ter medo de Deus? Não, este temor aí é levar Deus a sério. É saber que Deus está falando e Deus é Deus. Nós somos criaturas, nós somos falhos, finitos, nós estamos sempre precisando aprender. Mas Deus, o nosso Deus, Ele é todo sabedoria. Deus sabe todas as coisas, Ele fez todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. E quando nós temos o temor do Senhor, quando nós entendemos quem é Deus e quem nós somos, então nós começamos a aprender. É o princípiozinho da sabedoria. Há pessoas que dizem: não há Deus, não existe Deus. Tudo que está aqui, tudo que foi criado, tudo que está aqui é obra dos homens. Deus é fruto da mente humana, foi criado pelo homem como uma muleta, como uma bengala para se firmar, para poder viver bem. E eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus. A história nos conta que Isaac Newton tinha um amigo cientista da sua época, um amigo querido, colega cientista, que não cria em Deus, mas ele cria em Deus. E ele então estava trabalhando num modelo do sistema solar. Ele estava trabalhando para colocar a Terra fazendo o seu movimento de rotação 24 horas,
fazendo a Terra fazer esse movimento de rotação 365 vezes numa órbita ao redor do Sol. E ele pôs ali a Via Láctea, ele colocou ali os planetas, os 9 planetas com as suas órbitas, pôs a Lua ao redor da Terra. Ele fez uma obra maravilhosa, mas ele estava fazendo aquilo aos poucos e ele queria apresentar quando estivesse pronto para seus amigos, para os cientistas, seus colegas de trabalho. E Newton, então, quando terminou, estava tudo pronto, o sistema solar ali funcionando, ele trouxe esse amigo ateu para ver o que ele tinha feito. E levou o seu amigo até aquele ateliê, até aquele sótão, aquele lugar onde ele tinha colocado ali aquele modelo do sistema solar. E o homem ficou maravilhado. Que isso? Que obra maravilhosa! Quem que fez? Foi você, Newton? Ele disse, não, isso aqui, eu cheguei aqui e apareceu aqui. Ele falou, não, apareceu não. Alguém fez. Alguém fez, está muito perfeito. Você deve ter orientado. Fala a verdade, foi você que fez. Ele disse, não, estou falando, isso aqui explodiu aqui, eu vi um barulho e apareceu tudo isso aí funcionando. E o amigo compreendeu o que ele queria dizer. Ele disse, olha, se isso aqui é uma réplica fajuta do real, que é tão grande, tão maravilhoso, se essa réplica fajuta você não acredita que apareceu, como você vai acreditar que apareceu o real, o modelo, o que está aí diante dos nossos olhos? Como não crer no Criador sábio, uma mente sábia, poderosa para criar tudo com tanta perfeição? Se teve uma mente finita para fazer este modelo, por que não crer numa mente sensacional, poderosíssima, Deus, para fazer o modelo original? Então, o princípio da sabedoria é exatamente crer em Deus. É crer em Deus. Uma pessoa que não crê em Deus, ela pode ser inteligente, ela pode criar a bomba atômica, ela pode fazer as invenções mais espetaculares com a sua inteligência, mas ela não será sábia. Sábio é aquele que traz não somente os conhecimentos para a sua vida pessoal, mas é aquele que se torna também uma fonte de bênção e de sabedoria para os outros ao seu redor. Sábio é aquele que conhece Deus e aquele que se entrega a Ele. Sábio é aquele que sabe que há um Deus, o Criador, o Senhor, o Salvador. Há um Deus que fez todas as coisas, que nos ama, que te ama, que deu a cada um de nós um propósito para a nossa existência e que há um futuro depois da morte e que há uma aproximação maior com este Deus. Isto é sabedoria, crer em Deus. Você crê? Então, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, confessando este Deus maravilhoso, dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio não somente que o Senhor existe, não somente que o Senhor criou os céus e a terra, não somente que o Senhor fez todas as coisas lindas que existem, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os homens, os animais, mas eu creio em Teu amor. Eu creio que o Senhor me fez para que nós pudéssemos relacionar contigo, Te conhecer e ter comunhão contigo. Por isso eu oro, confessando não somente a Ti como Criador, mas como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades com o sangue de Jesus e dá-me a salvação pelo nome dEle. Ajuda-me a ser sábio e a viver para a Tua glória,
todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor. Amém. Senhor, que a Tua bênção venha sobre cada pessoa que nos assiste, trazendo paz, alegria, salvação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.